Como é o nome da senhora? Sônia. Então, dona Sônia, eu quero que a senhora fale aqui assim, para as pessoas verem nos seus olhos as suas palavras. Sim, sim, senhor. Então, meu nome é Sônia, eu cheguei na Igreja Universal falida, passando fome, perdi tudo que eu tinha. Meu marido tinha uma empresa que me trouxe uma vida muito regalada, do bom e do melhor, que isso foi o que sustentou meu orgulho, cada dia mais, formada em Direito, mas, nesse momento, eu não tinha uma roupa para vestir, eu tinha uma filha pequena, eu não tinha um leite para dar, eu tinha um filho na adolescência, que estava perdendo os calçados, as roupas, eu não tinha como vesti-lo, a vergonha foi total. Aí eu tinha um orgulho muito grande, sofrendo assim, eu rejeitava ainda vir na Igreja Universal. Até que um dia o desespero foi grande, eu já não tinha mais o que fazer. Minha pequena, de 2 anos, ela tomava água com açúcar. Eu procurava uma moeda para comer um pãozinho seco, eu não tinha, mas o orgulho ainda prevalecia. Até que um dia, ouvindo a programação de rádio, que a minha irmã lutava por mim, e eu não vinha, nesse dia eu falei, não, é o tudo ou nada, ou essa igreja, esse testemunho é comprado, é mentira, é balela, ou então minha vida tem que mudar, acabou, pronto. Aí eu fui para a igreja, humilhada, sem ter o que vestir, porque enquanto eu tive dinheiro, eu cuidei da depressão, psicanalista, psicólogo, tudo que o dinheiro poderia me dar, mas eu era frustrada. À noite eu não conseguia dormir, eu via vulto, escutava vozes, mas o dinheiro disfarçava tudo isso. Desculpa, quando eu cheguei na igreja... Sônia, desculpa, deixa eu fazer uma perguntinha que é importante. Sim. A senhora disse que tinha condições. Tinha, do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Sim, senhor. Quantos anos a senhora viveu nessa digamos assim... Ilusão? Não digo ilusão, mas nessa grandeza. Eu cheguei com 42 anos, né? 42 anos de ilusão. Então, 42 anos... Só nessa empresa, meu marido ficou 21. Foi onde ele mais ganhou dinheiro, 21 anos. Então, 42 anos vivendo do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Quer dizer, a senhora tinha uma vida regalada. Regalada, tinha, mas não tinha paz. Desculpa, agora, veja só, a senhora tinha uma vida regalada do lado de fora. Sim, para o mundo, aos olhos do mundo, me enganando a mim mesma. Exatamente como Jacó. Exatamente. Jacó tinha uma vida regalada depois que ele teve a visão. Essa visão, durante 20 anos ele conquistou tudo o que ele queria, mas ele era um frustrado porque vivia com medo. Uma pessoa com medo pode enfrentar os seus problemas, doutora? Não pode, não pode. E era o que eu tinha medo. Quando chegou esse momento dessa tragédia, vamos recorrer à justiça, isso, aquilo, mas nada, não tinha como reverter. Meu marido caiu na mão de estelionatário e ele assinou um documento como ele tinha recebido, vendeu a empresa e recebeu em dinheiro, em espécie. Aí não tem como reverter. Aí, nesse momento, eu tive que quebrar meu orgulho e vim para a Igreja Universal. Quando eu cheguei, a família nesse momento, bispo, não te conhece, não quer saber quem é você, é irmão, é cunhado, é qualquer coisa, ninguém está mais perto de você. Aí que eu cheguei na igreja, eu fui muito bem recebida, coisa que lá fora eu não tinha, era um desprezo, era uma solidão muito grande. Projetei o suicídio, que a vergonha era grande, aos olhos humanos, era mais de 400 mil reais, não tinha como pagar. Então, em casa, eu briguei muito com o marido, ela que era vai e vem, né? E eu fui para a igreja, decidida, revoltada. Falei, olha, se essa igreja funciona, que para mim essa igreja universal, a igreja do Zé Povinho, é tudo ladrão, tudo charlatão, esse testemunho é comprado, e acabou. Era assim que eu vim. Um orgulho, peitinho de pomba era muito grande. Mesmo destruída, eu não tinha quebrado o meu coração. Quando eu vim, eu fui muito bem recebida. Eu cheguei literalmente uma mendiga na igreja, as roupinhas apertadas, os cabelos descabelados, mas o pastor não olhou para isso. Ele abraçou a minha causa, mostrou a palavra de Deus e falou, se a senhora acreditar e fizer o que está na palavra de Deus, a senhora vai vencer. Eu falei, pois então eu vou, sou determinada. Aí eu comecei a luta, comecei a perseverar, foi difícil entender, foi difícil ir para a igreja, tudo foi muito difícil, até que chegou a Fogueira Santa, né? Quando chegou a Fogueira Santa, eu fiz do meu jeito, eu errei, eu desobedeci. Porque eu falei, não é bem assim. Nessa época que eu passava fome, nesse intervalo antes da fogueira, Deus me deu uma ideia e eu abri um salão de festa. Pequenininho, simples, mas ali eu já tinha o dinheiro do leite da menina, a cesta básica, o dinheiro do ônibus. Então, aquilo para mim, a dívida estava acumulando cada vez mais. Mas aí eu falei, puxa vida, não é assim, eu vou dar o que eu tenho, é do meu jeito.
Deus sabe, Deus entende, eu não posso dar tudo, eu não tenho para dar. O que eu fiz? Botei o que eu achei que era o meu melhor, que Deus entende e Deus sabe. Veio o final da campanha, eu só via o pessoal falando que foi abençoado, que recebeu a bênção, e eu não, continuei desesperada. Como assim? Então, não funciona mesmo. Mas eu voltei mais à revolta. Aí eu busquei mais a minha libertação, o encontro com Deus, entender o que o Espírito Santo estava falando, que até então eu não sabia que eu tinha errado, né? Mas como assim? Como que não aconteceu comigo? Aí veio a segunda fogueira, falei, agora está na mão de Deus. E aí falei, não, tem que acontecer mais. Eu não posso ir com uma dúvida, nada, uma unha, nada. Fui catar latinha na rua. Porque eu tinha que chamar a atenção de Deus de alguma forma. Foi muita coisa essas latinhas. Catar latinha? Eu fui catar latinha na avenida em que eu fui uma pessoa bem-sucedida, ali mesmo, porque eu estava... Isso é muito forte, né? Muito forte, bispo. Eu era assim, mais gorda do que eu sou hoje. Eu não conseguia me agachar, mas eu peguei um cabo de vassoura, coloquei um preguinho na ponta e saí catando as latinhas. E minha filha pequena segurando a bolsinha para mim, o saquinho. Isso se chama fé. É loucura? Sim. É loucura. É loucura. Quando a gente deixa a pessoa falar, ou traz aqui o testemunho, e ela fala dessas loucuras, quem não vive na fé, quem não conhece a palavra de Deus, vai dizer, não é possível. Mas, quando a pessoa tem a cabeça na palavra de Deus, ela não enxerga mais nada. Ela não ouve mais ninguém. Ela não ouve a voz do mundo. Ela ouve a voz de Deus. Se a senhora viesse falar comigo, ô bispo, eu estou pensando em ir na rua, catar latinha para vender, para fazer. Eu ia dizer, não, a senhora não precisa disso. Não, senhora, faz o que a senhora... O que a senhora tem? Faz aquilo que a senhora tem. Eu diria não. Sim. Mas quem falou com a senhora foi o Espírito Santo. Sim. E quando o Espírito Santo fala, não tem ninguém, pode falar o que quiser, você vai seguir, porque eu sei o que é isso. Sim. A fé, dona Sônia, é uma coisa pessoal. Sim. Não é nada, alguma coisa forjada, entusiasmante, emotiva. Não, é uma coisa pessoal. Quando o Espírito Santo fala com você, duvido que alguém consiga tirar isso de dentro de você. Duvido, e duvido que você não tenha coragem para agir. Duvido. E você sabe, se por acaso você se tornar covarde, não, eu não vou fazer isso, na próxima você vai fazer. Se você não fizer na próxima, na outra você vai fazer. Vai chegar o dia que você, realmente, eu vou fazer, vou obedecer. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Eu estou falando aquilo, é que eu estou pensando no meu caso, de um caso especial. Mas, doutora, por favor. Então, aí sim, quando eu fiz essa loucura, quando eu realmente incomodei Deus e fui com toda a força, aí Ele respondeu. Ali sim, dali para frente, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo que nos sustenta, eu fiquei na dependência dele. Era meu chão, era meu tudo. Aí começou a vida a acontecer, gradativamente. Deus vai dando ideia, você tem que ter coragem, disposição de enfrentar o que a sociedade é contra você, mas você vai e Deus te mostra que você venceu. Porque o caminho é esse. A escada. Sim. A fé começa lá no topo, na base da escada. Sim. E pela fé vai subindo. Gradativamente. Vai subindo, quer dizer, a fé é dependência de Deus. A senhora teve fé para tomar uma atitude, mas depois Deus lhe deu uma inspiração e a senhora obedeceu novamente, quer dizer, dependendo de Deus. Sim, então foi tomando posse dia após dia. Porque dia. Muitas pessoas não conquistam, doutora, sabe por quê? Porque elas ficam assim, elas ficam pensando que Deus vai fazer uma mágica. Não, eu fiz essa fogueira santa, Deus vai ter que fazer mágica, vai ter que fazer cair dinheiro na minha mão. Não vai acontecer nunca. Aí eu vou jogar na loteria. Não faça isso que você vai perder seu dinheiro. Você tem que esperar com Deus. Deus vai falar com você o que você tem que fazer. Ele vai te dar uma inspiração. Quando Ele te der a inspiração, aqui, não no coração, você vai arrebentar.
Com Doutora. certeza. E daí eu comecei a fazer gradativamente tudo o que vinha nas minhas mãos. Eu sempre devolvo para o altar. Primeiro o altar, depois eu. Depois que o Espírito Santo fala, nada vai atrapalhar. Por mais barreira que tiver, Deus ajuda a derrubar e a gente coloca. O medo, a dúvida, a insegurança, não tem isso. É de Deus, então volta para cá. Ele me emprestou para usar e eu devolvo. E na próxima tem muito mais. Muito mais, olha, não tem faltado. Pensar que eu cheguei passando fome, falida, envergonhada hoje. O principal, lógico, é o Espírito Santo. Sem ele a gente não faz nada. Mas tem uma vida regalada, muito mais regalada do que antes. Deus me deu muito mais. Aquilo que eu não esperava. Hoje a gente tem 3 empresas. Hoje eu posso escolher o carro que a gente quer andar. Né? Lá em casa a gente tem paz. Todos estão na presença de Deus. Né? Então isso é o mais importante, é glorioso. Não tem mais nada mais rico. Não tem mais, bispo. É isso que importa, que sustenta. É a crise que vem, é não sei o quê. Mas Deus, como o senhor diz, a palavra de Deus não falha. Quem falha somos nós. E eu faço tudo para não falhar, para ser obediente a Ele. Doutor, Deus abençoe a senhora. Continue abençoando. Tá bom?